Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, quarto e último vídeo da nossa sériezinha sobre meio ambiente. Não sei se vai ter mais vídeo referente a isso, tá? De repente pode ser que renda aí mais algum assunto com as dúvidas de vocês, a participação e a gente vai complementando. Mas esse aqui, teoricamente, seria o último vídeo da nossa mini-sériezinha sobre meio ambiente. Pessoal, não teria como a gente finalizar sem falar da questão da economia. Por que isso é muito importante? Para o meio ambiente, para o nosso país. Porque, pessoal, uma das bases da nossa economia é o agronegócio, é a agropecuária. A agropecuária é rentável no nosso país, traz dinheiro, movimenta a economia, movimenta o comércio, enfim. Porém, é também a principal causa do desmatamento. Então vamos por partes, vamos primeiro, antes de tudo, saber o que é economia. Então tá aí para vocês a definiçãozinha, pessoal, diretamente do nosso dicionário. É a ciência que analisa e estuda e analisa os mecanismos referentes à obtenção, à produção, ao consumo e à utilização dos bens materiais necessários à sobrevivência. Presta atenção nisso. Obtenção, produção, consumo, utilização dos bens materiais necessários à sobrevivência. Foca nisso aqui. E poupança, contenção ou diminuição das despesas e dos gastos é uma outra definição, né? A gente precisa economizar, a gente precisa dar uma segurada nas pontas, né? Quem nunca? Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com a semântica das palavras, com a etimologia, epistemologia, esqueci agora qual que é a palavra que eu queria usar. Vou colocar aqui para vocês. Acho que é a etimologia da palavra, que mostra a origem dela e o que ela significa ali nos seus primórdios da língua. Eu acho que isso ajuda muito a gente a entender certas coisas. E o prefixo eco vem de oiko, né? A palavra economia, ela vem do grego oikonomia, onde oiko, que pra gente seria esse prefixo eco, significa casa. Então, eco, a nossa casa, o nosso ambiente, o nosso planeta. E nomos vem de lei, aqui ó, lei da administração da casa. Economia, então, seria administração da casa, administração do planeta, administração dos recursos que nós temos no planeta. E ecologia, eco, casa, a gente viu, logia é estudo. Então nós temos ecologia, que é o estudo do ambiente, que é basicamente o que a gente está fazendo agora aqui, né? A gente está estudando para conhecer, porque só conhecendo a gente vai conseguir preservar, não é mesmo? E economia, manejo do ambiente. Pessoal, teoricamente, bem teoricamente, eu não sou economista para falar. Então, assim, a minha linha de pensamento aqui ela pode ser bem tendenciosa, porém, eu acho que contra certos fatos não há argumentos. Vamos lá. Economia, pelo que eu entendo, eu já morei com uma colega aqui em República, uma colega que fez economia. E o que eu entendo é que seria administrar os recursos ambientais, né, os recursos dessa casa que nós temos, o planeta. Então, administrar os recursos do planeta, porém de uma forma sustentável, uma forma bacana, uma forma que, né, suprisse ali as nossas necessidades e que a gente ainda tivesse recursos, que esses recursos não acabassem. Porque para você administrar, né, você manejar, que nem está dizendo aqui, ó, lei da administração do ambiente. Quando você administra, você toma cuidado para as coisas não acabarem e você ter um certo controle, né? Você aqui, ó, você maneja e você fica de olho nessa utilização dos bens materiais necessários à sobrevivência. Então, né, se você tem um recurso
que ele é fundamental para a sua sobrevivência, você deveria tomar cuidado para que esse recurso não acabe. Porque se você administra bem, esse recurso não deveria acabar. A definição de economia, pelo que eu entendi da minha vivência com economistas, seria essa. Porém, a gente consegue perceber que a economia da forma que nós temos hoje, tá? A forma que nós estamos administrando a nossa casa hoje, não está dando certo. A gente precisa ser realista, pessoal. Tem coisas que não é uma questão de opinião. Nós precisamos de dinheiro, a gente não pode ser hipócrita e achar que, né? Enfim, o dinheiro domina o mundo, nós sabemos disso. Só que, a partir do momento em que a gente tem um sistema onde a gente já tem desigualdades sociais, nós já temos desigualdades financeiras gritantes, e ao mesmo tempo a gente tem a destruição desses recursos que a gente deveria administrar de uma forma para a nossa sobrevivência, e a gente está destruindo, é sinal de que tem alguma coisa errada. É sinal de que alguma coisa não está dando certo. E a gente precisa refletir sobre isso. Eu não estou dizendo que o dinheiro é o problema, que a economia está errada e um monte de coisa. Não sou especialista e não irei falar do que eu não tenho propriedade. Porém, a minha interpretação do meu lado de cá, da ecologia, da biologia, do meio ambiente, da educação ambiental, o que eu percebo, e aí eu deixo aberto, se algum economista de repente ver esse vídeo e quiser conversar e trazer, a gente pode, né, de repente surgir um papo até bacana. O que a gente nota é que esse manejo ele não está sendo feito de uma forma realmente adequada. Porque os recursos eles estão sendo administrados, os recursos para a nossa sobrevivência estão sendo administrados de uma forma que uma hora eles vão acabar. Eles já estão deixando de existir. Um desses principais recursos, a gente conversou, a água, a gente já está tendo diminuição nas chuvas, enfim. Então a gente precisa rever isso, pessoal. Existem formas de economia sustentável, existem outros recursos, outras formas. O agronegócio, como eu conversei com vocês, é uma das principais fontes de renda do país. Porém, como a gente viu anteriormente, para eu ter criação de gado e plantação, eu preciso desmatar uma grande área. Eu preciso de um grande campo para tornar pasto e tornar plantação. E aí entra questões de estilo de vida das pessoas, né? Eu não sou ninguém, pessoal. Eu não sou ninguém para julgar o estilo de vida de ninguém. Eu não sou ninguém para falar nada de ninguém. Só que uma coisa é certa. Nós precisamos mudar os nossos hábitos de consumo. Por quê? Será que eu realmente preciso trocar de celular todo ano e liberar mais plástico, bateria e coisas radioativas e tóxicas aí, sei lá, pelo planeta? Será que eu preciso realmente consumir carne todos os dias? Gente, assim, eu adoro um churrasco. Vou ser sincera pra vocês. Sou carnívora, como carne. Adoraria ser vegana. Acho um estilo de vida super bacana. Acho que, legal mesmo, de verdade. Porém, não dá pra gente ser hipócrita, tá? Tanto criação de gado, quanto plantação de soja, milho, grãos no geral, causam desmatamento. A gente vai ver numa notícia que eu encontrei ontem, para ser sincera, mas uma notícia do dia 20, então uma notícia recente,
que mostra ali a proporção, né, do desmatamento e dessa questão da agropecuária. Então eu vou deixar essa parte um pouquinho mais para frente da alimentação. Porém, uma coisa que eu queria acrescentar é que existe sim alguns produtos que são feitos de forma mais natural, de pequenos produtores, que são mais ecologicamente corretos, tem menos emissão de plástico, menos emissão de químicos no meio ambiente, é uma produção mais artesanal, então por consequência ali mais natural. E, gente, tem produtos muito bacanas, tem coisas maravilhosas, produtos que eu adoraria consumir. Porém, quando a gente vai olhar o preço, é salgado. Eu cheguei a ver produto, por exemplo, no mercado, industrializado, embalagem de plástico, aquela coisa toda, R$ 8. O produto natural, sem plástico, fabricado artesanalmente, papapá, R$ 80. Gente, eu não tô aqui para julgar, cada um sabe o preço do seu produto, cada um sabe o custo que foi, cada um sabe o lucro que quer ter em cima. Eu não estou aqui para falar disso. Porém, eu acho que quando a gente fala de uma questão de um consumo consciente, um consumo dos materiais necessários para a nossa sobrevivência, a gente tem que pôr a mão na consciência e tornar certos produtos acessíveis para as pessoas. Porque não adianta nada a gente criar um produto ecologicamente correto e colocar um preço que está acima do que as pessoas conseguem pagar, porque as pessoas não vão adquirir. Elas vão adquirir aquele que tem plástico, aquele que tem químicos, e o ciclo da poluição e de degradação do meio ambiente vai continuar. Do mesmo jeito que a natureza tem os seus ciclos para se manter, e a gente não pode quebrar esses ciclos para manter um equilíbrio, se a gente não cortar esse ciclo da forma que nós estamos consumindo as coisas, entendeu? Tem um ciclo que a gente não pode quebrar, que são os naturais, mas tem ciclos, esse nosso de consumo, por exemplo, de ser mais barato um produto com plástico, com químicos e tudo mais, é um ciclo que a gente tem que quebrar. Porque senão a gente não vai ter dinheiro, a gente vai consumir o produto mais barato, que é cheio dessas coisas, vai poluir o meio ambiente. Poluindo o meio ambiente, menos recursos a gente tem, que vai tornar o quê? Os produtos cada vez mais caros, a gente vai ter menos poder de consumo, a gente vai perpetuar mais ainda a questão da miséria, porque quem não consegue consumir, conforme vai tendo menos oferta, né? Porque, gente, economia é oferta e demanda. Se você tem bastante, é um valor, começa a ter menos quantidade de determinado produto, o valor vai aumentando. É oferta e demanda. Se a oferta vai diminuindo, os preços vão subindo. E a gente vai ficando num ciclo que não tem mais volta. Então, entende? Esse mecanismo que nós estamos no momento, ele não é favorável para nós e não é favorável para o meio ambiente. A gente precisa rever urgentemente os nossos hábitos de consumo, as nossas políticas econômicas, as nossas políticas ambientais, ecológicas. Por que a gente, de repente, ao invés de tornar a agricultura e a agropecuária um dos maiores recursos aí financeiros do nosso país, por que a gente não preserva o meio ambiente e faz do turismo uma base aí econômica do nosso país? A gente tem coisas, uma biodiversidade tão grande, animais e plantas que são encontrados apenas aqui. Por que a gente não pode aproveitar dessa natureza e preservá-la, trazer pessoas para vir conhecer, arrecadar dinheiro com isso, voltar esse dinheiro para a preservação e assim criar um ciclo melhor? Eu não sou economista, mas eu sei que existem formas. E aí, pessoal, aqui um tiquinho de esperança para nós, né? Queria só trazer, dar uma pincelada para vocês. A ONU, ela criou esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sigla, né, a abreviação é ODS. Então, vocês podem procurar lá 17 ODS, né, que seriam Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São metas criadas pela ONU, se não me engano, são metas que querem ser atingidas até 2030, então assim, a gente tem que correr.
E eu não vou ficar falando uma por uma aqui, mas dá um pause e lê, porque é bem bacana. Entre essa questão econômica, consumo e produção responsáveis, questão da água, ecologia, clima, combate à crise climática que nós estamos entrando e vai chegar num ponto onde a gente não vai conseguir mais sair. Então, tem esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é muito bacana a gente conhecer e a gente tentar fazer a nossa parte para melhorar. Eu vou dar uma finalizada, mas depois eu quero mostrar a notícia para vocês. Então, sei lá como que vai ficar a ordem disso daqui. Deixa eu já mostrar a notícia então, vai? Eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Essa é uma notícia que saiu no G1. Dia 24, eu falei dia 20, né? Me confundi. Dia 24 saiu ontem. Que mostra ali, né? Como eu falei para vocês, muito daqueles gráficos do nosso primeiro vídeo de 2002 a 2008. Aqui nós já temos dados de 2018. Como eu falei para vocês, pessoal, eu sou meio cética, eu sempre acredito que a situação está um pouco pior do que eles nos mostram. Porém, vamos lá. Vou deixar o link dessa notícia aqui para vocês, porque eu acho bacana vocês lerem, conhecerem e se inteirarem, mas gostaria de dar uma pincelada por cima para vocês, porque essa notícia resume basicamente tudo que a gente conversou aqui. Fala da questão do desmatamento dos biomas, fala dessa questão econômica da agropecuária, fala dessa questão da crise climática e, enfim, resumidamente tudo que a gente conversou. Então, essa série de vídeos eu acho bacana porque ajuda vocês a entenderem e interpretarem um pouquinho melhor esse tipo de notícia, que infelizmente eu acho que vai aparecer cada vez mais aí para nós. Então, pessoal, vamos lá. O Brasil perdeu 8,3% da vegetação natural em 18 anos, 42% virou pasto e 19% plantação. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é essa questão das porcentagens, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala desses dados matemáticos, nós temos que pensar que é uma questão de proporção. O Brasil é um país, como nós conversamos, de proporções continentais. É um país enorme. Então, quando eu falo de 8,3%, parece pouca coisa. Se eu estou falando de 8% de um território pequenininho, é pouquinha coisa. Porém, se eu estou falando de 8% de um território do tamanho de um continente, concorda comigo que 8% de um território enorme é uma parcela grande também? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, como eu falei, não vou entrar em questão de hábitos das pessoas, cada um sabe do que se alimenta, do que deixa de se alimentar. Os dois causam desmatamento, tanto criação de pasto quanto plantação, os dois desmatam. Eu tenho a seguinte impressão: a maioria da população come carne, então nada mais natural, entre aspas, do que a maior parte virar pasto. Se a maioria das pessoas fossem vegetarianas, veganas, talvez o quadro fosse diferente. A maior parte fosse de plantação. Então, entendeu? A gente tem que tomar esse cuidado, essa observação. Não estou defendendo nenhum nem defendendo o outro, pessoal. Eu acho que a gente tem que reduzir o nosso consumo de carne, porque não precisa parar de comer. Mas eu acho que só de reduzir o consumo de carne já ajuda bastante. Então, essas proporções a gente tem que se atentar. Eu acho que é bacana a gente se atentar. E aqui ele tá falando, ó, da queimada nessa questão aqui, ó, bioma da Amazônia. Vou deixar a notícia aqui no link, como eu falei para vocês lerem. A área, ó, convertida em área de pastagem. Então, aquela coisa, né? Aqui, por isso que eu falei, eu não consegui encontrar gráficos que nem aqueles que eu mostrei no primeiro vídeo, mostrando visualmente a proporção ali dos territórios. Eu gosto de uma coisa mais visual, porque ficar assim falando de números, às vezes pra gente é difícil de imaginar o tamanho. Gente, eu sou o tipo de pessoa que você fala pra mim fazer 1 metro com a mão, eu faço tipo, sei lá, isso aqui. Minha noção de medida é péssima. Então, quando a gente fala assim de quilômetros, né, que nem aqui, 490 mil quilômetros quadrados, às vezes é difícil da gente conseguir visualizar.
Então, por isso que eu gosto de gráficos que a gente consiga ver ali, e imagens, né, que a gente consiga ver ali proporcionalmente essa diferença. Porém, isso eu não encontrei. E como eu falei, mesmo encontrando, eu gostaria de confiar muito mais em dados de um órgão que fosse realmente feito para fiscalização e fosse competente para isso, somado a imagens por satélite. Mas vamos lá. Aqui tem a numeração, tem as quilometragens, tudo bonitinho. Ali ele está falando da Amazônia, porém ele está falando também, ó, de toda a área perdida, 55% da Amazônia, era do bioma Amazônia, 31% do Cerrado. Então, no nosso ranking de desmatamento, nós temos Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, depois, se não me engano, vem... Eu não sei em que ordem tá Pampas e Caatinga, tá? Pampa e Caatinga. Mas eu sei que o Pantanal seria o último, ele é o mais preservado, assim, teoricamente. E aqui o IBGE fala que houve uma desaceleração nas perdas de áreas naturais no país. Ou seja, a gente conseguiu recuperar um pouquinho. A gente estava desmatando numa velocidade, deu uma reduzida na velocidade, mas não parou. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, se eu desmatei muito em pouco tempo, mas desacelerou. Tá, sinal de que tá indo devagar, mas ainda tá acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado, saber interpretar as informações. Aqui dá para vocês terem uma noção dessa extensão, né, de vegetação natural devastada. Aqui vocês vão falar, mas o que você falou tá errado, a Mata Atlântica tá menos devastada do que a Caatinga. Isso aqui, ó, ele está falando entre 2000 e 2018. Se a gente olhar numa questão territorial do que era antes e do que é agora, segue aquele rankingzinho que eu falei. Tem isso aqui também e vocês vão conseguir ver. Opa! Desci demais. A maior parte da área devastada em todo o território foi convertida em áreas de pastagem e agrícolas. Então, agronegócio. Pampa é o mais devastado, enquanto o Pantanal é o mais preservado. Aquilo que a gente conversou. Os pampas não têm uma vegetação tão exuberante, né? Então, as pessoas acabam, de repente, não dando a devida importância. Aqui é uma afirmação da gerente de pesquisa, explicando da importância de todos os biomas, que todos são importantes, então é necessário, não adianta a gente falar de preservar um e não preservar o outro, aquilo que eu conversei com vocês. Aqui ele fala um pouquinho do cerrado, devastação do cerrado. Ele vai falando um pouquinho eu vou passar um pouquinho rápido, senão vai ficar muito longo. Mas ele vai falando um pouquinho do desmatamento de cada um dos biomas, tá? E aí, ele trata um pouquinho dessa questão, como eu falei para vocês. Explica como que é o bioma, fala o que foi desmatado, fala dessa questão que foi por causa do agronegócio. E resumidamente, basicamente, tudo que a gente conversou, tá? Então, eu vou deixar o link dessa notícia aqui na descrição para vocês. Seria muito bacana se vocês pudessem ler e acompanhar. Pessoal, eu gostaria de finalizar essa nossa minissérie dizendo o seguinte: você não precisa sair da sua casa e ir lá na Amazônia para salvar o mundo, tá? Você pode muito bem ajudar o ecossistema, ajudar os biomas, ajudar a preservação, estando dentro da sua casa. Só o fato de você mudar os seus hábitos de consumo, de repente, optar por um produto mais natural, se você tem a condição, né? Fica aqui o meu recado para quem faz esse tipo de produto, torna mais acessível para as pessoas. Tenho certeza que vocês vão conseguir muita clientela. Eu vou ser a primeira a fazer propaganda de vocês. Procurem empresas sérias que tenham comprometimento com o reflorestamento sério. Não adianta falar que tal empresa participa de campanha de reflorestamento, mas o cara vai lá e me planta eucalipto. A gente viu que isso não é reflorestamento. Tenha o hábito de consumir, de repente consumir menos carne,
sei lá, um dia na semana, que seja, sabe? Já ajuda. Se cada um evitar um pouquinho, já ajuda. Reciclar o lixo, se você conseguir. Aqui em casa a gente faz isso. Tem um baldão assim de lixo, né? Orgânico, tem um outro reciclável. Entre em contato com a prefeitura da sua cidade, vê se tem. Aqui nós temos os coletores, né? Que vão passando e recolhendo. Mas tem cidades que eu sei que tem cooperativa desses coletores. De repente, se a sua cidade não tem, cobra a prefeitura, né? De, poxa, vamos fazer uma campanha bacana de reciclagem. Vamos, enfim, fazer a nossa parte dentro da nossa casa. A gente não precisa ir lá no outro estado, né? De repente fazer besteira, porque não conversou com órgãos responsáveis, com pessoas bacanas e, como eu falei, né? De boas intenções. Então, assim, pessoal, dá pra gente fazer a nossa parte. Só da gente mudar ali o nosso hábito de consumo, vocês viram aqui, só da gente melhorar um pouquinho nossos hábitos de consumo, a gente já vai estar ajudando e muito o meio ambiente. Economiza água, se você puder. Tá escovando o dente, fecha a torneira. Tá lavando louça, fecha a torneira. Aquelas coisinhas básicas, tá, pessoal? E assim, se cada um fizer um pouquinho, dá tempo ainda da gente melhorar a situação. E vamos cobrar políticas públicas. Vamos cobrar monitoramento, vamos cobrar políticas de preservação, vamos cobrar valorização dos profissionais que estão voltados para essa causa ambiental, porque a gente não é de hoje que acontece essa desvalorização. E num país como o nosso, onde a gente tem biomas importantíssimos e uma diversidade de fauna e flora tão grande, é um absurdo a gente desvalorizar profissionais do meio ambiente. É surreal. Então vamos cobrar isso, vamos abrir o nosso olho, vamos conhecer, vamos entender, porque só conhecendo a gente vai conseguir preservar com eficácia. Não preservar replantando eucalipto, a gente vai conseguir preservar de uma forma eficiente, fazendo a nossa parte, nem que seja um pouquinho, mas se cada um fizer um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, meio ambiente enche o papo. Beleza, galera? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Espero realmente ter ajudado um pouquinho na conscientização. Espero realmente ter feito uma pequena parte, uma gotinha aí no oceano de informação que tem. E, sei lá, de repente trazer esse carinho, esse amor aí pela natureza que eu sinto, trazer esse sentimento um pouquinho para vocês. Belezinha, pessoal? Como sempre, não preciso nem dizer, né? Prazer em revê-los, mesmo que pela telinha.